Kevin e seus amigos estavam em uma casa alugada para as férias de verão. Todos tinham 15 anos e era a primeira vez que faziam uma viagem juntos. Depois do jantar, Margot sugeriu brincar de esconde-esconde. Como não conheciam a casa, poderia ser divertido encontrar um bom esconderijo naquele lugar. Quase todos concordaram, mas Peter insistiu em encontrar outro jogo. Não se sentia à vontade para se esconder ali. Os meninos, longe de abandonar o assunto, lhe perguntaram por quê. O jovem hesitou por um momento antes de responder, e então disse: Anos atrás eu estava em uma casa onde uma menina morreu. Ela estava brincando de esconde-esconde com seus amigos em uma casa que não conhecia. Para ficar mais difícil, eles apagaram todas as luzes e brincaram no escuro. A garota abriu uma porta, pensando que do outro lado havia um quarto, mas era um caminho que levava a um porão, com escadas logo após a porta. Não as vendo, caiu e morreu depois de quebrar o pescoço. O grupo de amigos congelou. Então Margot quebrou o silêncio perguntando se ele conhecia essa garota. Peter negou, balançando a cabeça, mas lhe garantiu que viveu algo muito pior. De repente, seu rosto chateado mudou completamente e, com um sorriso, perguntou se conheciam o jogo de Smee. O nome vinha do inglês Sou eu, It's me. Todos o olharam com curiosidade, e então o jovem explicou no que consistia. Cada jogador recebe uma folha de papel. Todas as folhas, exceto uma, estão em branco. A folha que tem texto tem a palavra Smee escrita nela. Ninguém sabe quem é Smee, exceto aquele que a pegou. Então as luzes se apagam e Smee sai silenciosamente da sala e se esconde. Depois de contar até 20, os demais tentam procurá-lo. Mas é claro que não sabem quem estão procurando no escuro. Então, quando um jogador encontra outro, deve desafiá-lo dizendo: Smee, se a outra pessoa também não for a pessoa que você está procurando, deve responder Smee também e continuar procurando. No entanto, o verdadeiro Smee não responde quando alguém o desafia. Se alguém o encontrar, o jogador permanecerá em silêncio ao seu lado e deverão ser descobertos por um terceiro jogador. Este, ao encontrá-los, também não receberá resposta e se juntará aos dois primeiros. O jogo continua assim até que todos os jogadores estejam no mesmo lugar, e o último a encontrar Smee tem que pagar uma promessa. Kevin achou um jogo muito divertido. Perguntou ao amigo se já havia jogado antes, ao que Peter respondeu que fez isso na casa onde aquela garota havia quebrado o pescoço. Margot disse a todos do grupo para se sentarem no chão e encorajou Peter a contar aquela história. Todos estavam impacientes para descobrir o que havia acontecido naquele dia que havia deixado seu amigo com tanto medo de brincar de esconde-esconde. Peter também se sentou no chão e começou seu relato. Há 2 anos, os melhores amigos dos meus pais nos convidaram para passar o Natal com eles e seus filhos. Moram a 6 horas de carro daqui, em uma casa grande, mas antiga, com muitos corredores e escadas. Era fácil se perder naquela mansão. Naquele Natal, não fomos os únicos convidados. Também haviam convidado outras famílias. Havia quartos de sobra para todos. Quando entramos, todos já tinham chegado, e as únicas pessoas que eu conhecia eram os filhos dos amigos dos meus pais. Então eles foram me apresentando aos demais. No total éramos 12 jovens. Os mais velhos insistiam que era hora de jantar, que mais tarde iríamos conversar e brincar, e na correria não consegui me apresentar a todos. Talvez seja por isso que não ouvi o nome de uma garota alta e bonita de cabelo escuro. Parecia fria, mas muito inteligente. Não parecia tão amigável, mas sim muito interessante. Depois do jantar, uma das filhas dos proprietários, Sarah, sugeriu jogar Smee. Nos explicou as regras do jogo e, quando estávamos prestes a começar, seu pai se aproximou de nós para nos avisar sobre a porta que dava acesso ao porão e nos contou a história da menina que havia quebrado o pescoço ali. Todos prometemos ter cuidado e não nos aproximamos daquela porta. Os mais velhos ficaram na sala com a luz acesa e nós fomos para a cozinha. De lá, começaríamos o jogo. O resto da casa estava escuro. Preparamos 12 pedaços de papel. 11 estavam em branco e um tinha escrito Smee. Sarah então os misturou e distribuiu. Olhei para o papel que havia pegado e estava em branco. Um momento depois, todas as luzes se apagaram. A pessoa que recebeu o papel com Smee tinha que se esconder, e no escuro ouviu alguém andando devagar em direção à porta. Depois de contar até 20 em nossas mentes, alguém fez um assobio e corremos para a porta. Durante 10 minutos, todos nós estávamos correndo para cima e para baixo, entrando e saindo dos quartos, desafiando uns aos outros e respondendo Smee, Smee.
Depois de um tempo, o barulho foi se acalmando, então presumi que alguém já havia encontrado a pessoa escondida. Então, encontrei um grupo de pessoas sentadas em uma escada estreita. As desafiei e não obtive resposta. Então Smee estava ali. Rapidamente me juntei ao grupo. Nesse momento chegaram mais 2 jogadores. Todos estavam correndo para não serem os perdedores. E apenas o irmão mais velho de Sarah, Arthur, foi o último a nos encontrar. Perguntou em voz alta se todos estávamos ali. Acendeu um fósforo e começou a contar. 10, 11, 12, 13... Depois deu risada. Como vamos ser 13? Tem mais um? O fósforo apagou e ele acendeu outro. Voltou a contar na penumbra e, quando chegou nele, voltou a numerar 13 pessoas. Os meninos começaram a zombar do jovem, dizendo que não sabia contar. Então, no meio da escada, uma garota falou com nervosismo. Quem estava sentado 2 degraus acima de mim? Ninguém respondeu. Mas, de repente, um dedo frio pareceu tocar a todos nós. Ficamos em silêncio. E de repente quebramos dando gargalhadas, rindo de nós mesmos. Ficou claro que éramos 12 e voltamos para a cozinha para recomeçar o jogo. Desta vez fui eu, o Smee. Sarah me encontrou enquanto eu ainda não tinha escolhido meu esconderijo. Essa rodada não durou muito. Rapidamente todas as 12 pessoas apareceram e o jogo acabou. Então o último rapaz a me encontrar veio até mim e me disse que enquanto todo mundo estava correndo para o lado oeste da casa e me encontrando, ele foi para o lado leste. Em um dos quartos havia um armário muito grande. Ele parecia um bom esconderijo, onde eu poderia estar escondido. Abriu a porta no escuro e tocou a mão de alguém. Então perguntou sussurrando, Smee? E não obteve resposta. Pensou que tinha encontrado a pessoa escondida, mas depois, ao escutar gritos do outro lado, saiu do quarto e viu que estávamos todos na área oposta da casa. E ele era o último. Então, de quem é a mão que havia tocado? Voltamos juntos para a cozinha para começar outra partida de Smee e, para tranquilizá-lo, diz que ele deve ter imaginado que havia tocado em alguém. Mas poderia ter sido qualquer peça de roupa, embora eu também não tivesse calmo. E, inclusive, acho que ninguém gostou mais do jogo. No entanto, nenhum deles queria ser aquele que iria propor parar de jogar e parecer um covarde. Mas toda a diversão havia desaparecido do jogo. Por que Arthur contou 13 pessoas em vez de 12 na escada? E por que aquele menino tocou em alguém no armário quando todos estavam do lado oposto da casa? Todos começamos um novo jogo procurando por Smee. Vários de nós nos reunimos e não conseguimos encontrar a pessoa escondida. Então decidi deixar o grupo principal e procurar o armário que aquele garoto havia falado. Chegando no quarto, colidi com os joelhos de alguém. Estendi a mão e toquei uma cortina macia e pesada. As cortinas chegavam até o chão. Alguém estava do outro lado do pano, sentado junto à janela. Deduzi que havia encontrado Smee, então afastei a cortina e toquei o braço de uma pessoa. A noite estava tão escura que não me permitiu ver sua silhueta. Então perguntei, Smee? Mas não obtive resposta. Então fiquei esperando ao seu lado os demais chegarem. Lhe perguntei seu nome e me disse que se chamava Brenda. O nome não era familiar para mim, mas rapidamente o associei com a garota alta e de cabelos escuros que notei no jantar. Como ninguém chegava, lhe fiz algumas perguntas comuns, mas continuava sem me dizer nada. Eu já sabia que naquele jogo, a pessoa que tem que se esconder deve ficar em silêncio, mas não havia ninguém ali. Nem se ouvia ninguém por perto. Comecei a me sentir um pouco incomodado e desconfortável com seu silêncio. Fiquei com isso na cabeça, pensando que talvez eu não tivesse causado uma boa impressão e estivesse usando as regras do jogo para me ignorar. Pouco depois, ouvi passos no corredor. Alguém do outro lado da cortina roçou meus joelhos. O tecido se moveu para um lado e a mão de um menino tocou meu ombro. Ele perguntou, Smee? E é claro que não obteve resposta, então se sentou ao meu lado. O menino me perguntou se eu era Peter, e em voz muito baixa eu disse que sim. Logo depois também me perguntou se eu era Smee, ao que respondi com uma negativa. Lhe disse que Smee era a garota que estava ao meu lado. E justamente nesse momento a jovem se aproximou de mim. Eu a senti muito perto, mas ainda continuava sem dizer uma palavra. O menino que havia acabado de chegar disse que já estava entediado com o jogo, que gostaria de jogar algo mais agradável e tranquilo, ou até mesmo conversar sobre histórias de Natal junto à lareira. Eu admiti que também não me sentia à vontade, e que concordava com ele em propor outro tipo de jogo para todos nos divertirmos. Havia passado bastante tempo quando Arthur nos encontrou. Entrou no quarto gritando nossos nomes, saímos de trás da janela e Arthur nos perguntou o que havia acontecido conosco. Estavam esperando por nós por mais de 1 hora, e nós 2 fomos desclassificados.
Eu reclamei dizendo que ainda não tinha encontrado Smee, mas ele me respondeu dizendo que éramos nós que não tínhamos encontrado. Eu estava cheio de raiva, não era justo. Alguém estava me enganando. Gritei que Smee estava conosco e que não tínhamos perdido. O menino que estava comigo me apoiava em tudo que eu dizia. Então, Arthur acendeu a luz e moveu a cortina. Não havia mais ninguém ali. Meus olhos não poderiam estar mais abertos. Não entendi nada. O menino que estava comigo me olhou surpreso. Não havia mentido para ele. Eu realmente havia tocado em alguém. Arthur apagou a luz novamente e fingiu que não tinha nada de errado. Nos disse com uma voz provocante que alguém estava se divertindo pregando peças naquela noite. Mas eu não entendi absolutamente nada. Eu tinha claramente sentido a pele de alguém. Nos reunimos com o resto do grupo e todos bufaram com o tempo que havíamos feito esperar. Arthur disse a todos que havia nos encontrado sentados atrás de uma cortina, até sugerindo que éramos um casal. O menino que estava esperando comigo começou a me olhar de um jeito estranho, como se também achasse que eu tivesse inventado. Então, cansado desse maldito jogo, acendi as luzes e fui até a garota alta e de cabelos escuros que havia notado no jantar. A acusei na frente de todos de fingir ser Smee e depois ir embora. Ela, confusa, balançou a cabeça, negando todas as minhas palavras. Eu estava muito chateado. Queria ir para minha casa. Estava cansado daquele jogo. Então Arthur propôs mudar completamente nosso passatempo e nos divertirmos aí com outra coisa na sala de estar. O ambiente havia se tranquilizado. Todos nós tínhamos nos acalmado e estávamos rindo e nos divertindo novamente. Mas logo depois, Sarah veio até mim e disse que queria falar comigo a sós. Me disse que não tinha gostado de como havia falado e tratado sua amiga, que elas haviam estado juntas o jogo inteiro e não se separaram em nenhum momento. Então, não tinha sido certo eu contar uma mentira. Mas aquilo não acabava ali, já que me disse que se eu gostasse daquele menino, não tinha que me envergonhar. Todos me apoiavam. No entanto, havia sido muito egoísta da minha parte tê-los feito esperar tanto tempo. Então, enfurecido, gritei com ela e disse que não estávamos sozinhos, que havia mais alguém ali. Alguém que fingiu ser Smee e estava nos enganando. Apontei para a amiga novamente e disse: "Era ela, Brenda. Inclusive me disse seu nome enquanto estávamos sentados." Sarah mudou sua expressão e me disse com uma cara completamente séria: "Olha, Peter, eu não me importo se você tentar fazer brincadeira comigo, mas já chega. Brenda é o nome da garota que morreu no porão desta casa, aquela que quebrou o pescoço na escada. Onde você ouviu esse nome?" Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!